Boa noite! Aqui estamos em mais uma quarta-feira de estudo bíblico e de oração na Igreja Presbiteriana de Brasília. E depois de mais uma semana, nos reunimos novamente. Eu aqui, você na sua casa. Mais uma semana se passou e nós ainda no distanciamento social. O coração vai apertando de saudade, a expectativa do encontro vai aumentando e Deus no controle de todas as coisas. É uma alegria estar aqui com você novamente. Hoje, continuando a nossa série Homens de Oração, e vamos ouvir, aprender com a oração de um rei, o rei Josafá, rei de Judá. E o nosso objetivo hoje, então, é examinar um pouco da oração que ele fez em determinado momento da sua vida e como nós podemos aprender com essa oração como um modelo para a nossa vida de oração. Antes, porém, eu quero convidar você para lembrar de algo muito importante. Para nós conhecermos, aprendermos com os personagens da Bíblia, nós precisamos ter em mente que tudo o que foi escrito, tudo o que foi registrado pelo nosso Deus, inspirado pelo nosso Deus, dando a homens capacidade para registrar, é para o nosso ensino. Isso nós lemos em Romanos 15, 4. O texto diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o que nós vamos ler hoje, estudar hoje, é aquilo que Deus registrou para chegar no meu coração, no seu coração, e assim nós aprendermos, nós conhecermos melhor o Senhor e sabermos como caminharmos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Nós vamos até Deus porque Ele ouve a nossa oração. Vamos até Ele em oração porque Ele nos ouve. As nossas palavras não são palavras jogadas ao vento. São palavras que chegam diante do trono do Deus soberano. Deus acolhe as nossas orações, o Deus de infinita misericórdia, Deus que é inesgotável em sua misericórdia. Então convido você a fazer uma oração comigo nessa hora, nos preparando assim para o ensino que o Espírito Santo preparou para o nosso coração. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de, como família da fé, nos aquietarmos por um instante para estudarmos a palavra do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, para recebermos a instrução do Senhor, para recebermos o que o Senhor preparou para o nosso ensino, pois queremos aprender do Senhor para vivermos para o Senhor. Guarda o nosso coração, nós que vamos ficando ansiosos, com mais saudade, que o Senhor nos dê a paciência para aguardarmos o momento de retorno, de estarmos juntos novamente, nos encontrando presencialmente aqui no prédio da Igreja Presbiteriana de Brasília, onde a Igreja se reúne para adorar o único e verdadeiro Deus, para ouvir-lhe a voz juntos como comunidade, mas também para orarmos juntos. Obrigado, Deus. Guia-nos nesse tempo de estudos, de maneira que o Senhor receba honra, glória, majestade e o nosso coração seja preenchido pela verdade da palavra que nos fortalece para enfrentarmos o dia a dia da nossa existência, desse lado da eternidade. Oramos, confiantes e na expectativa do que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Josafá e um modelo de oração. Nossa série Homens de Oração, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O que podemos aprender com a vida de personagens bíblicos, homens e mulheres, como eu e você, que andaram com Deus, que falaram com Deus, que ouviram a Deus? Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos muito a aprender. Nessa primeira fase da série Homens de Oração,
nós estamos estudando personagens do Antigo Testamento. Você tem vários estudos já disponíveis no nosso canal do YouTube, da Igreja Presbiteriana de Brasília. E hoje eu convido você para nós refletirmos sobre Josafá e um modelo de oração. Vamos começar. Quem foi Josafá? Nós encontramos a história de Josafá no livro dos Reis, no capítulo 22, versos 41 a 50, e nos livros, na verdade, no segundo livro das Crônicas, que compreende os capítulos de 17 a 20. Então, nós vamos estudar especificamente o que acontece, um episódio na vida de Josafá que narra para nós uma oração no capítulo 20, no segundo livro das Crônicas. Deixa aberto e daqui a pouquinho nós vamos chegar no texto bíblico. O livro das Crônicas, ele foi escrito com o objetivo de ser uma retrospectiva analítica da ação de Deus para com o seu povo Israel. Muito provavelmente, os dois livros das Crônicas, na verdade é um volume só na Bíblia hebraica, foi escrito por Esdras, que também tem o seu livro. Ele escriba e sacerdote. O objetivo do livro das Crônicas é enfatizar a soberania e o domínio de Deus na vida do seu povo. O segundo livro, especificamente, onde nós vamos estudar no capítulo 20, nos capítulos de 1 a 9, vai falar para a gente de Salomão, do reinado de Salomão. E a partir do verso 10, o texto bíblico vai apresentar para a gente o reinado de Judá. E vai apresentar 20 reis. 8 desses reis, bons reis, obedientes a Deus, que seguiram a vontade do Senhor. 12 reis maus, que adoraram falsos deuses, ídolos, inclusive Baal, e se afastaram do Senhor. O livro das Crônicas, ele foi escrito por volta de 430 a.C. Judá ainda era um pequeno grupo, cerca de 50 mil pessoas que retornaram do exílio e estavam sendo liderados por Zorobabel. Você vê isso em Esdras 2, versos 64 e 65. Esdras 2, 64 e 65. E Esdras escreve, então, o livro das Crônicas para animar o povo, fortalecer o povo, encorajar o povo que voltou do exílio e lembrá-los da soberania, da fidelidade de Deus para com a nação de Israel. Esse é o contexto das Crônicas. Então fica fácil de você perceber como que a ênfase de Esdras como possível escritor é chamar a nossa atenção para a soberania, para o domínio de Deus, cuidando do seu povo. Isso é importante, especialmente para a nossa época hoje, onde a gente fica com muitos questionamentos e ouvindo muitas perguntas sobre o que está acontecendo no mundo e onde é que está Deus. Bem, Deus continua no seu lugar de sempre, soberano, reinando e conduzindo todas as coisas e mostrando-se cuidadoso com o seu povo. Josafá, capítulo 20. Josafá foi ungido rei sobre Judá. O seu nome, Josafá, significa Yahvé é juiz ou Yahvé julga. E ele inicia, a história dele em Crônicas inicia no capítulo 17. 17, 18, 19 e 20 são os capítulos que mostram para a gente Josafá como rei, assumindo logo após a morte de seu pai, o rei Asa. E Josafá reina entre o período de 873 a 849 a.C. Nesses 25 anos de Josafá reinando sobre Judá, nós encontramos o auge da história do Reino do Sul, por aquilo que ele proporciona, que ele executa como rei. Ele se destaca por sua piedade, ou seja, sua espiritualidade, sua busca e confiança em Deus, e também como governante, por aquilo que ele realizou no reino como rei. E eu quero chamar a sua atenção para isso agora, antes de nós entrarmos no texto ainda. Como rei, o que Josafá proporcionou ao povo? Bem, ele fortaleceu, volta comigo, vai lá no capítulo 17, só para a gente acompanhar alguns versículos. Josafá, enquanto rei sobre Judá, ele fortaleceu o exército numa incrível força bélica e, mais, por todas as cidades da terra de Judá, elas foram fortalecidas. Isso está no verso 2 do capítulo 17.
Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Ele estabeleceu várias cidades armazéns em Judá, como empreendeu obras diversas. Versos 12 e 13 do capítulo 17. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente. Edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Ele mandou oficiais para ensinar ao povo a lei do Senhor. E isso é extremamente importante para você pensar sobre a vida de um rei que andou segundo a vontade de Deus. Os versos de 7 a 9, nós vemos como que ele envia homens para ensinarem a lei do Senhor. Diz assim, vou ler só o 9, que diz assim: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então veja como ele está cuidando do povo e querendo que o povo seja levado à adoração ao único e verdadeiro Deus. Portanto, a gente vê que ele se dedica à adoração a Deus e expulsa todos os postes ídolos que eram feitos para adorar Baal. Verso 3, agora do capítulo 19, é um testemunho de um profeta que vai exortar Josafá e ele diz assim, 19, verso 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Uma consequência natural. Se a palavra de Deus está sendo ensinada, as pessoas vão se voltar para Deus e abandonar os falsos deuses. E Josafá teve esse cuidado enquanto rei. Ele reforma todo o sistema judiciário. Ele nomeia juízes nas principais cidades, determinando que eles julgassem conforme a orientação do Senhor, totalmente dependentes de Deus para fazerem o julgamento. Isso a gente vê no capítulo 19, nos versos de 5 a 7. Isso eu quero ler e peço que você acompanhe. 19, verso 5. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, Senhor em caixa alta, Yahvé. E no julgardes, Ele está convosco, Deus está com vocês, para fazer um julgamento justo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita Ele suborno. Então, esses juízes deveriam julgar as querelas, as situações de conflito nas cidades com justiça, com imparcialidade e com fidelidade. E olha que interessante, ele constitui também um juizado especial para aquelas sentenças contestadas, como se fossem recursos. E a gente vê que ele chama os levitas para isso a partir do verso 8. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Então veja, ele quer que no seu governo tudo seja conduzido a partir da justiça divina, da verdade, nada de parcialidade, nada de injustiça, nada de decisões motivadas por suborno. Veja como ele é criterioso e cuidadoso. E o último destaque que eu quero fazer sobre a história de Josafá, capítulo de número 18, versos de 1 a 3, você vai encontrar ele fazendo aliança com o rei Acabe. Bem, Josafá é o primeiro rei a restabelecer a paz entre os dois reinos. Só para lembrar você, nós lemos isso recentemente lá no livro dos Reis, capítulo 12, versos de 6 a 15. Se você quiser anotar, primeiro livro dos Reis,
capítulo 12, versos de 6 a 15, é quando há o rompimento entre as tribos de Israel. E nós temos a divisão. 10 tribos formam Israel, o reino do norte, e 2 tribos formam o reino do sul, que tem como capital Judá. Essa separação do povo acontece e perdura até Josafá. Josafá promove essa paz entre os 2 reinos, embora isso tenha trazido sérias consequências, e eu quero abrir um parêntese. Você tem uma excelente mensagem pregada no último domingo, agora dia 26, alianças que desagradam a Deus. E vai falar sobre isso, como que Josafá deixou-se corromper-se, e embora ele tenha feito isso como uma ação política, ele estava desobedecendo a Deus e colheu as consequências dessa desobediência. Fecha o parêntese. Então, como que ele faz essa aliança? A sua filha casa com o filho de Acabe, o rei, aliás, o contrário, seu filho casa com Atalia, a filha do rei Acabe, que é rei de Israel. Bem, isso um pouquinho do que é Josafá como rei. Agora eu quero chamar a sua atenção para 2 destaques apenas quanto à sua vida de fé. A caminhada desse homem, rei, colocado e ungido como rei sobre Judá. Ele busca a Deus e não os falsos deuses. Ele vive em obediência à palavra de Deus e não segundo as suas obras, segundo a sua força. Ele não confia nele mesmo, ele confia em Deus. Capítulo 17 de 2 Crônicas, ele diz assim: o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, ídolos. Verso 4. Antes, procurou ao Senhor, Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino das suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. O testemunho bíblico é que ele foi ousado em seguir ao Senhor. Verso 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. O coração ficou tão tomado por essa vontade de dedicação a Deus que Esdras relata como que o seu coração foi tomado de ousadia a ponto dele destruir os postes ídolos. Primeiro aspecto da piedade, um homem que buscava Deus, um homem que confiava em Deus, um homem que queria servir a Deus de todo o seu coração. Mas há um outro aspecto. Ele é homem. Josafá é homem e o texto bíblico não esconde isso. Ele erra, porque como homem ele peca, mas ele recebe misericórdia. E ele é sensível a quando Deus o confronta, a ponto dele arrepender-se e entregar-se à misericórdia do Senhor. Versos 1 a 3 do capítulo 18, a gente vê ele assumindo uma aliança com o rei Acabe, que é um rei ímpio, que é um rei que está distante do Senhor. E no verso de número 31, ele recebe um livramento. Ele está no meio da guerra, guerreando junto com o rei Acabe, Judá e Israel guerreando contra inimigo comum, quando os soldados vêm na direção dele para matá-lo. E o que acontece? Josafá grita e o Senhor ouve. O verso 31 diz assim: vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Veja, é nitidamente uma narrativa que mostra Deus livrando-o. E ele reconhece isso, se arrepende e volta-se para o Senhor. Capítulo 19, os versos de 1 a 3, apresenta para a gente uma exortação do profeta Jeú, que expressa a graça de Deus cuidando dele, de Josafá, mandando um profeta para dizer o que está errado, mas como que Deus continua cuidando dele para que ele ande nos caminhos do Senhor. Nós lemos assim, capítulo 19.
Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Boas obras, contudo, se acham em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Mostra como o coração dele, de Josafá, sempre estava disposto a buscar ao Senhor. E ele, então, é um homem que anda com Deus. Mesmo quando falha, quando peca, ele se dobra diante da misericórdia do Senhor, retorna aos caminhos do Senhor, obedece à vontade do Senhor e vive para a glória do seu Senhor. Esse é Josafá. E esse contexto é importante para o que nós vamos analisar agora, a oração de Josafá. Capítulo 20, agora sim chegamos, né? Você já estava perguntando quando é que nós chegaremos ao capítulo 20. Então, capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Depois disto, tudo isso aqui que nós vimos e que eu apresentei para você, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, o que está acontecendo? Aqui, vamos nos deparar agora com uma rica experiência sobre como Josafá, diante de um momento muito difícil do seu reinado, ora, busca a Deus, espera na graça e na misericórdia do Senhor e nos ensina. Uma grande multidão composta de moabitas, de amonitas e de meunitas se reuniu para vir contra Josafá, ou contra o reino de Judá. E como é que fica o coração de de Josafá? Como é que está o coração dele? Verso 2. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Então, a primeira coisa que a gente vê é o coração dele está tomado de medo, um sentimento de impotência. Eles vão acabar com a gente, vão destruir-nos, porque é uma grande multidão, 3 povos diferentes se uniram contra nós. Então o coração dele é tomado de medo. Com o coração tomado de medo, o que ele faz? Ele corre para buscar ao Senhor. Ele vai ao encontro do Senhor. Isso mostra que o seu coração tem uma consciência de que ele é dependente de Deus. E em terceiro lugar, apregoou o jejum em todo o Judá. Ou seja, ele conta com a intercessão de todo o povo. Ele conta com o povo junto com ele nesse momento de medo, de insegurança por causa do inimigo que já vem chegando. E aí ele faz uma oração. O verso 5 diz que ele se coloca, vamos começar no verso 4. Ele reúne todo o povo de Judá para pedir socorro ao Senhor. Ele chama todas as pessoas para se reunirem e juntos pedirem a Deus: socorre no Senhor. Verso 4 diz isso. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 5. O povo está reunido, ele se coloca de pé no pátio novo do templo e aí, verso 6, começa a oração de Judá. E é essa oração que eu quero estudar com vocês, queridos. Diante de homens, mulheres e eu imagino crianças, ele vai fazer uma oração que não é apenas uma demonstração da sua confiança, da sua dependência, mas é um testemunho e ensino para o povo da época, um testemunho e ensino para mim e para você hoje. Por isso que essa oração foi registrada pelo Senhor, lembrando de Romanos 15:4. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, todo Judá está reunido, Josafá fala com Deus. E que elementos nessa oração, elementos presentes nessa oração, pode nos ensinar? Primeiro, a oração de Josafá começa reconhecendo quem Deus é. Verso 6.
ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Veja, quem é Deus apresentado por Josafá no início da sua oração? O Deus eterno, Deus de nossos pais. É o Deus Altíssimo, o Deus que está nos céus. É o Deus soberano, dominas sobre todos os povos. Acompanhe aí na sua Bíblia enquanto eu falo. Ele é o Deus todo-poderoso, porque na tua mão está a força e o poder. É o Deus que faz o que quer. Ninguém, não há quem te possa resistir. E dando um salto para o verso de número 12, é o Deus que sabe todas as coisas. O finalzinho do verso 12. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, o Senhor sabe o que fazer, eu não sei, o povo não sabe, nós não sabemos. Mas o Senhor sabe, nós estamos olhando para o Senhor porque nós vamos seguir os passos do Senhor. Então note, a oração de Josafá começa com ele reconhecendo quem Deus é. É exatamente por quem Deus é que ele pode reconhecer o que Deus faz, que é o segundo elemento da oração. Os versos 7 e 8 mostram para nós uma declaração do que Deus faz. Veja comigo. Habitaram nela, começar no 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome. Os versos 7 e 8 ele declara o que Deus faz, olhando para o que Deus fez. O que Deus fez? Levou Israel para uma terra e deu vitória a esse povo para conquistar essa terra. Ele começa dizendo isso. Deus lança fora todos os moradores da terra de Canaã e dá para o seu povo essa terra. E dá para sempre, dizendo que ele é uma companhia contínua. Essa terra não é só para o povo daquela época, mas é para todos os descendentes do povo de Deus. Deus faz aliança. Quando ele lembra aqui de Abraão, teu amigo, ele está lembrando da descendência, mas da aliança que ele fez com Abraão lá em Gênesis 12. Então, é o Deus que dá direção ao povo para a construção do templo, lugar que representaria a presença de Deus entre o seu povo. Está aí no verso de número 8. Habitaram nela, nessa terra, e nela edificaram um santuário ao teu nome. Então veja, versos 7 e 8, ele declara o que Deus faz, o Deus que age. Primeiro elemento da oração dele, ele reconhece quem Deus é. O segundo, ele declara o que Deus faz. Ao reconhecer quem Deus é, ao declarar o que Deus faz, Josafá agora lembra das promessas de Deus. Esse é o terceiro elemento da sua oração. Verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá tem em mente o que aconteceu lá na inauguração do templo. A oração de Salomão, aquilo que ele pediu ao Senhor e que Deus se comprometeu a cumprir. Ou seja, se buscarem a Deus, seja qual for o perigo enfrentado, guerra, espada por castigo, peste ou fome, basta apresentarem-se diante de Deus, Ele vai ouvir e vai livrar, para que Ele receba a glória. É o que diz aí, pois o teu nome está nessa casa. Então ele lembra das promessas do Senhor. Deus nos diz, o Senhor nos disse que se nós voltássemos para ti, nessa casa, e clamássemos ao Senhor, o Senhor iria nos ouvir, por causa do amor que tu tens ao teu nome.
É o que ele diz, pois o teu nome está nessa casa. O Senhor está presente nesse lugar. E é o Senhor que vai receber glória se essa casa continuar existindo. Quem Deus é e o que Deus faz e o que Deus promete é que fundamenta Josafá a pedir. Esse é o quarto elemento. Ele agora vai fazer a sua petição diante do medo, diante da ameaça dos inimigos. Mas primeiro ele reconhece quem Deus é. Ele declara o que Deus faz e ele lembra das promessas de Deus. Aí ele faz o pedido, versos de 10 a 12. Qual é o pedido? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você percebeu que a petição dele é fundamentada na promessa de Deus e naquilo que Deus se comprometeu a cumprir? Porque ele diz assim, verso 11, eles vêm como nossos inimigos para nos tirar da terra que o Senhor nos deu. O Senhor fez, o Senhor nos deu. Agora vai deixar que eles tomem essa terra? A oração dele é em cima daquilo que Deus prometeu. Então os inimigos, Amon, Moabe e Seir, querem expulsar o povo de Deus da terra que Deus deu. E ele fala, pede, Deus, julgue se isso é correto. Faça justiça. Nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos condições de enfrentá-los e vencê-los. Não sabemos nem mesmo o que fazer nessa hora, mas confiamos em Ti. Essa é a petição dele, que ele faz com toda sinceridade, lembrando que o povo está ouvindo aquela oração. Quando ele ora, conforme a vontade de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, as promessas que o Senhor fez, apresenta a petição, qual é o resultado? Veja comigo, a partir do verso 14. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus. Ele começa dizendo, não tenha medo. Por quê? Porque no verso de número 3, ele estava com medo. Queridos, o Espírito Santo, em resposta à oração feita ao Deus Todo-Poderoso, tira o medo do coração de Josafá e do povo. Verso de número 15, não temais. No mesmo verso de número 15, nós vemos que o Espírito Santo confirma no coração que Deus está no controle. Essa afirmação, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, é para trazer ao coração de Josafá e de todo o povo a certeza de que Deus está no controle. Mas o Espírito Santo continua respondendo à oração feita. Agora, no verso 17, o Espírito Santo ensina-os a esperar em Deus. O verso 17 diz, neste encontro não tereis de pelejar, mais uma vez lembrando da confiança que tem que ter no Senhor. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Espere, aguarde o que Deus vai fazer. Também no verso 17, dá certeza da companhia divina. No meio do problema, no meio da dificuldade, Deus diz, eu estou com você. Finalzinho do verso 17, porque o Senhor é convosco. A resposta à oração continua, ainda com a manifestação do Espírito Santo, porque é Ele que inicia isso no verso 14.
O Espírito Santo, então, inclina o coração de Judá e de todo o povo à adoração. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles se colocam, prostrar-se é ajoelhar-se, é curvar-se para o chão em reverência ao Deus Todo-Poderoso, atitude também muito presente naqueles que buscavam ao Senhor em oração. E por último, dentro dessa resposta, o Espírito Santo promove proclamação do nome de Deus, para que ele seja conhecido em toda a terra, pelos inimigos de Israel, pelos inimigos de Judá, por todas as outras nações, e receba glória, seja conhecido por quem é. Olha que interessante. O Espírito Santo inclina o coração deles, então, a promoverem a proclamação do nome de Deus. Como é que isso acontece? Veja comigo no verso de número 21. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Percebam, queridos, cânticos de louvor, cânticos de adoração a Deus, como nós vemos aqui, eles estão louvando na frente do exército. O exército estava indo para guerrear. Na frente do exército estão os cantores. Os cantores estão cantando sobre quem? Sobre Deus. Estão proclamando quem é Deus. Isso é maravilhoso, porque eles estão testemunhando quem Deus é, anunciando a glória de Deus. E quando Deus age e desbarata os exércitos, enquanto eles estão ali morrendo ou fugindo, estão vendo o agir desse Deus soberano e poderoso. A oração de Josafá recebe uma resposta onde o Espírito Santo vai inclinando o coração deles, vai tirando o medo, vai mostrando que Deus está no controle, que eles têm que esperar em Deus, que Deus sempre está presente, que eles devem adorá-lo, mesmo quando ainda não tem a resposta, porque eles não tinham, e devem proclamar o nome do Senhor. Como nós podemos aplicar, então, isso para a nossa vida? Como nós podemos pegar esses elementos, olhar para a oração de Josafá e fazer dela um modelo para a nossa oração? Então eu convido você a acompanhar comigo. Quando você parar, for dedicar o seu tempo para orar, primeira coisa que você pode fazer: reconhecer quem Deus é, como Ele fez. Como é que você faz isso? Liste os atributos de Deus. Declare quem Deus é. O caráter do Deus Trino. O Deus que é soberano. O Deus que é justo. O Deus que é santo. O Deus que é poderoso. O Deus que é gracioso. O Deus que é amoroso. O Deus que é misericordioso. O Deus que é sábio. O Deus que é infinito. O Deus que é todo-poderoso. O Deus que é soberano sobre todas as coisas. Comece reconhecendo quem Deus é. Sabe o que isso vai fazer? Isso vai encher o seu coração da grandeza de Deus. Vai trazer um maravilhamento a você sobre quem é esse Deus. Feito isso, então você passa a declarar o que é que Deus faz. Você começa a listar as ações divinas, milagres, livramentos, presentes que você recebeu. Por exemplo, Deus me salvou, Deus me livrou, Deus me curou, Deus me deu emprego, Deus me sustenta, Deus me perdoa, Deus me transforma, Deus me ouve, Deus atende a minha oração, Deus me ama. Traga à memória o que Deus faz, o que Deus fez na sua vida. Sabe o que isso vai proporcionar? Vai encher o seu coração de gratidão e confiança. Porque o Deus, que você lá no início disse que Ele é eterno,
É o Deus que fez isso, então vai continuar fazendo. O Deus que te ama, Deus que é amor e que te ama, está cuidando de você. Então seu coração vai se encher de gratidão e confiança. Terceira atitude sua, então, na sua devocional, naquele momento de oração, lembre-se das promessas de Deus. Comece a lembrar o que Deus lhe prometeu na Escritura Sagrada. Daí a importância de nós conhecermos a Escritura Sagrada. Então você pode trazer à memória promessas como: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Promessas do Senhor para nós. Lembra da promessa que Deus fez de lhe perdoar quando você, arrependido, se colocar diante dele, confessando os seus pecados, de ouvir todas as suas orações feitas em nome de Jesus Cristo, de cuidar de você, de te sustentar, de te levar para o céu que ele preparou. Jesus disse: eu estou indo para a casa de meu Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. As promessas do Senhor. O que isso vai promover no seu coração? O seu coração vai ser tomado de segurança e dependência. Porque Deus tem promessas e Ele cumpre cada uma delas. Em quarto lugar, você vai apresentar a sua petição. O que é que você precisa? O que te leva diante do Senhor que você precisa pedir ou até mesmo agradecer? O que é que você quer ver acontecer? O que você precisa se arrepender? Então você pode, nessa hora, agradecer pela vida, agradecer pelo perdão dos seus pecados, ou pedir perdão pelos seus pecados. Você pode pedir por salvação de perdidos, familiares, amigos. Você pode pedir sabedoria para decisões. É nessa hora que você tem o coração aberto para pedir: Senhor, dá-me direção para as escolhas da minha vida. Onde você vai orar por você, você vai orar por sua família, você vai orar pela igreja, você vai orar pela nação brasileira, você vai orar pelo mundo, você vai orar pelos missionários, etc. Isso enche o seu coração da certeza de fazer parte do projeto de Deus, de resgatar o seu povo escolhido para receber glória de todos os povos. Porque a oração é um meio pelo qual Deus cumpre os seus propósitos. Quando você ora, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento de cada um dos desígnios do Senhor. Quando você ora, você está sendo um instrumento de Deus para cada um dos propósitos, dos desígnios divinos. Porque a oração é um meio pelo qual Deus cumpre cada um dos seus propósitos. O povo orou e se cumpriu o livramento que Deus já tinha preparado para esse povo. Em último lugar, você segue adorando, como fez Josafá com o povo. Você reconhece em quem Deus é, você lembra o que Deus faz, o que Ele tem feito e o que Ele fará, você lembra das promessas do Senhor. Aí o seu coração já está tão cheio de fé e confiança, de dependência e esperança, você apresenta os seus motivos, lembrando que cada um deles faz parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, e aí você segue adorando, como nós vemos o povo aqui, segue com uma vida de gratidão, louvor e adoração a Deus somente. Você canta louvores que testemunham da pessoa de Deus, você prega a palavra, você sai falando para as pessoas sobre Jesus Cristo, você convida outras pessoas para fazer parte do reino de Deus, do povo de Deus. Você chama as pessoas para se arrependerem dos seus pecados, para crerem em Jesus. Ou seja, você discipula, você evangeliza, você serve com seus dons recebidos. Isso é seguir a vida em adoração. Porque tudo isso que você faz dá glória a Deus. Adora ao Senhor. Mesmo que você não tenha recebido a resposta à sua oração, que é o que a gente viu no texto, queridos. Josafá e o povo começam a adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus antes de verem a vitória. E isso está nos ensinando. Nós louvamos, adoramos a Deus, servimos ao Senhor, independente de recebermos a resposta conforme a nossa vontade. Eu quero concluir então chamando a sua atenção que esse seguir em adoração enche o seu coração de alegria em viver para esse Deus tão maravilhoso. Josafá foi um homem como eu e você. Ele amava a Deus, buscava viver segundo o ensino de Deus, adorava ao Senhor, fugia dos falsos ídolos, dedicava a sua vida ao Senhor. E fez isso com a sua espiritualidade e com o exercício do reinado
sobre o povo de Judá. Mas no final da vida, novamente, Josafá vai fazer aliança com o rei de Israel e novamente uma aliança com um rei que agia iniquamente. O cronista não esconde essa informação, não dá muitos detalhes, mas fala para nós que, mais uma vez, Josafá, que é um homem como eu e você, pecou e precisou da graça e da misericórdia do Senhor para receber perdão. Veja comigo no capítulo de número 20, a partir do verso de número 35. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. E por que isso é importante para mim e para você? Para nos lembrar que nós somos totalmente dependentes do Senhor para não pecarmos contra Ele. Eu e você precisamos continuamente buscar ao Senhor. Aliás, no domingo eu falei sobre isso, que essa é uma frase que se repete no livro das Crônicas. Buscar ao Senhor, deixaram de buscar ao Senhor, buscou ao Senhor de todo o seu coração, deixaram de buscar ao Senhor. A minha responsabilidade e a sua é buscar ao Senhor e pedir: Senhor, nos livre de pecar, me livre de pecar, não me deixe ir por esse caminho. E Deus fará a parte dele, que é nos santificar, nos fortalecer e nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Podemos adorar a Deus mesmo sem ver o futuro. Nós não sabemos a conclusão desse período de pandemia. Você não sabe o resultado desse distanciamento social que nós estamos enfrentando em Brasília, ou onde você está. Você não sabe como vai ser o seu coração depois, como vai ser a igreja de Brasília depois. A gente não sabe disso. A gente não sabe se o número de casos, de mortes vai aumentar ou diminuir. A gente não sabe até quando Deus permitirá a pandemia espalhada por todo o mundo. Você não sabe, mas mesmo assim você pode continuar a adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque há coisas que você sabe. Você sabe quem Deus é. Você sabe o que Ele faz. Você sabe das promessas que Ele fez. E você sabe que a nossa oração, que a sua oração é um meio pelo qual Ele cumpre todos os seus propósitos. Então nós continuamos orando para que Ele cesse de uma vez por todas com essa ação do vírus. A gente continua orando para Ele livrar os que estão enfermos, curar os que estão contaminados. Nós seguimos orando pela salvação dos perdidos, seguimos orando pela nossa nação, por aquilo que nós precisamos ver Deus fazendo para que tenhamos vida tranquila e mansa. Nós precisamos continuar orando, porque a oração é o meio pelo qual Deus cumpre cada um dos seus propósitos. Eu quero convidar você para nós cantarmos 2 cânticos agora. 2 cânticos que revelam um coração grato a Deus, um coração confiante, um coração dependente. Um dos cânticos vai dizer para nós que nós dependemos da graça e do poder do Senhor e podemos nos entregar ao cuidado dEle, com confiança nele. Nós não somos nada sem Deus, o fiel Senhor. E a certeza de que os seus olhos estão sobre nós traz calma, tranquilidade ao coração e confiança. E aí nós vamos ouvir Deus dizer no outro cântico que quando a alma se abate, quando os dias longos são, nós não devemos temer, porque Ele é conosco. Ele é o nosso piloto até o fim. Não te importes com o perigo. Eis a mão estendida do Senhor. Confia nele. Vamos cantar e logo depois nós vamos orar juntos. Se a fé por vezes falta,
Volto a olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te enfrentes com perigo, eis a mão, confia em mim. Eis a mão, confia em mim. Eis a mão, confia em mim. Amém. Teus olhos revelam quem é. Nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam quem é. Nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar.
olhos sobre mim, me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Que segurança nós temos em saber que Deus, no seu alto e sublime trono, está com os olhos fitos em nós. Queridos, o Deus que é amor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que é soberano é o teu Pai. Louvado seja o Senhor. Eu quero colocar alguns motivos de oração para você orar, enquanto nós seguimos nesse período de distanciamento até estarmos juntos novamente. Ore pela Igreja Presbiteriana de Brasília, por cada um dos seus irmãos e irmãs. Ore pelos pastores da igreja. A demanda aumentou bastante de aconselhamento, de material produzido. Ore pelos presbíteros e suas famílias que estão pastoreando a igreja, mesmo com o distanciamento, através de telefonemas, de videochamadas. Ore pela junta diaconal e as suas famílias. Os diáconos estão trabalhando, se envolvendo, cuidando, atento às necessidades das pessoas. Ore, queridos, pelo material que tem sido produzido para as crianças, para que seja bíblico, fiel à Escritura Sagrada e para que as crianças assistam e sejam edificadas. Ore pelas transmissões que temos feito durante a semana e no domingo, para que de fato alcance o seu coração e o coração de tantas pessoas espalhadas pelo mundo, mas especialmente a nossa Igreja Presbiteriana de Brasília. Ore por Brasília, nossa cidade, pelo momento que estamos vivendo, para que o nosso governador tenha sabedoria vinda do Senhor para tomar decisões específicas, decisões sábias e importantes para a economia da nossa cidade, mas também para que no momento certo nós possamos estar novamente juntos. Ore pelas pessoas que estão desrespeitando ainda o distanciamento e que talvez traga mais problemas para nós. Eu quero pedir que você ore pelo reverendo André, nomeado ministro da Justiça. Nós o conhecemos, foi pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Brasília, muito querido e amado. Ore por ele, pela sua esposa, por seus filhos, para que ele tenha a integridade, toda a capacidade, todo o poder e autoridade de Jesus sobre a sua vida. Ore para que a sua vida seja um testemunho vivo da pessoa de Jesus Cristo. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, proclame, fale do Evangelho. Então peça a Deus ousadia, intrepidez e autoridade. Autoridade você já tem, que Deus já te deu, mas ousadia e intrepidez para usar essa autoridade que Deus te deu, que Jesus te delegou para você falar do amor dele. Convido você para nós orarmos nessa hora. Pai, a Ti toda honra, glória, louvor e majestade. Filho, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. Espírito Santo, a Ti toda honra, toda glória, louvor e majestade. Trindade Santíssima, queremos agradecer, Senhor, nosso Deus, por tudo que temos recebido. E numa noite como essa, nós podemos aprender um modelo de oração, não uma reza, não a ser não palavras a serem repetidas, mas aprendermos como nós devemos nos achegar diante do Senhor. Primeiro, reconhecendo quem o Senhor é, listando os seus atributos, o teu caráter. Depois, lembrando daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor faz, por quem tu és. Seguindo, ó Pai, em nossa oração, trazendo à memória as tuas promessas, aquilo que o Senhor prometeu e como Deus fiel, há de cumprir cada uma delas, como tem cumprido ao longo da história. E aí sim apresentarmos diante do Senhor as nossas petições, nosso pecado confessado, nossa alegria pela Tua provisão, mas também a nossa intercessão, entendendo que a nossa oração é um meio pelo qual o Senhor vai cumprindo todos os seus propósitos ao longo da história. E aí, Senhor,
seguimos te adorando, te servindo, proclamando o teu nome, como Josafá e o povo de Judá fez, mesmo sem receber a resposta, mesmo sem ver a vitória prometida do Senhor, mesmo sem saber o que iria acontecer, eles adoraram, seguiram adorando e proclamando quem é o seu Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer no final dessa pandemia, nem mesmo se nós vamos ver o final, porque pode ser que sejamos alcançados pela morte. Nós não sabemos quando será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nós seguimos adorando, porque sabemos que aquilo que o Senhor prometeu para nós, um lar sem pecado, sem sofrimento, sem dor, nós receberemos. Então, guarde o nosso coração. Espírito Santo, nos leve a seguir esse modelo de oração para que isso nos fortaleça, o nosso coração seja tomado de confiança, de dependência, de segurança, de alegria no único e verdadeiro Deus. E tudo isso redunde em honra, em glória, em louvor, em testemunho do Senhor por meio das nossas vidas. Inclina-nos ao Espírito Santo nesses motivos que foram apresentados aqui, que anotemos e sigamos intercedendo, como aqui apresentado, e outros motivos que o Senhor mesmo trará ao nosso coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você esteja sempre com um olhar fixo e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Quarta-feira é dia de estudo bíblico. Próxima quarta estaremos aqui com a graça do Senhor, se não pudermos voltar ainda aos nossos encontros presenciais, trazendo mais um estudo sobre homens de oração.